Queremos, como pastor, dar as nossas boas-vindas a todos os irmãos. Nessa manhã tivemos um agradável culto, celebração da ceia do Senhor, momentos preciosos em que pudemos viver em comunhão, relembrando o grande amor de Deus expresso em Cristo Jesus, o nosso Senhor, dando-nos vida através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Alegria ver a Julinha aqui. Boa noite, passou por um susto essa semana, né, Julinha? Graças a Deus está bem, né? Graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Peço, irmãos, também estejam em oração pelo nosso irmão Natanael. Tem passado momentos difíceis, a dengue pegou, ou ele pegou a dengue pegou ele, não sei como é que foi bem, mas o certo é que ele tem estado bem ruimzinho esses dias, e amanhã terá que voltar ao trabalho, eu não sei se conseguirá ir. Então os irmãos estejam intercedendo pelo nosso querido irmão Natan. Feliz com a presença do casal, já foi apresentado, bom recebê-los, sejam bem-vindos. Nós queremos também dar as nossas boas-vindas aos queridos que nos acompanham online. Irmão Enes, lá no Mato Grosso, gente boa, né, irmão Hélio? Nos acompanhando, Deus abençoe, irmão Enes. Irmão Eduardo também participando conosco aqui, irmã Wanda, sempre conosco, que alegria, minha irmã, seja bem-vinda. A Aninha também participando com a gente aqui, irmã Flores Bela, e outros irmãos que não puderam vir à casa do Senhor presencialmente, mas estão nos acompanhando. E temos outros que acompanham, mas não se manifestam, não se apresentam. Então temos muitos queridos. Compartilhe o link também para que outros possam participar conosco também, seja durante a transmissão ou mesmo após, através do nosso canal no YouTube, possam acompanhar os cultos e rever também as mensagens, os louvores que são transmitidos. Queridos, hoje, domingo passado, eu queria realizar o culto da família, o último domingo do mês, mas acabamos mudando o plano e deixando para hoje, o primeiro domingo de fevereiro, o segundo mês do ano, a gente poder refletir sobre a família. Eu queria saber aqui quantas famílias estão completas aqui hoje. Levante a mão, uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, já contei, 7 famílias completas. Louvado seja Deus por isso. Júnior levantou a mão ali, Michele também. Claro, família completa. O casal está começando agora. Que bênção. Então, muito bom ver os irmãos juntos na casa do Senhor. Então, nós vamos trabalhar esse tema hoje, famílias que experimentam o fruto do Espírito, faltou do aí, né? Fruto do Espírito, a benignidade e a bondade estão presentes. Esse tema nós trabalhamos durante o mês de maio, no ano passado, o mês da família, e sobraram algumas mensagens que nós fomos refletindo com os irmãos durante o ano, e essa é a última que estava faltando para completar aquelas reflexões que não houve tempo de fazermos durante o mês. Nós trabalhamos o tema O Doce Sabor do Espírito, baseado nesse texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que eu peço, irmãos, que para lermos juntos, a uma voz, esse versículo. É isso aí. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, como disse, esse foi o tema, nós trabalhamos o doce sabor do Espírito. Foi o tema que nós trabalhamos no ano passado, no mês da família. E já estamos nos preparando para no próximo mês de maio, nós vamos trabalhar o tema Família segundo a vontade de Deus, baseada no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Então, nós estaremos durante todo o mês refletindo nesse tema, família segundo a vontade de Deus. Família é um tema que me apaixona muito, porque a família é a menina dos olhos de Deus. E não é à toa que o diabo
tenta por todos os meios descaracterizar a família. Não só a família de modo geral, mas a nossa família também. Entra perturbando, tentando causar divisão, causar problemas que tiram a nossa paz, a nossa alegria, o nosso gozo. Então precisamos sempre, o mais que pudermos, nos prepararmos, estarmos apercebidos sobre a melhor maneira como devemos conduzir a nossa vida familiar, a relação conjugal, a relação fraterna, irmão com irmão, e a relação também pai-filho, filho-pai e assim por diante. Certamente nós aprendemos muito no ano passado e já há mais de 15 anos que eu venho fazendo sempre no mês de maio, trabalhando com esse mês da família, trabalhando com o Ministério Oikos, que tem preparado todo esse material. Aqui, desde que aqui cheguei, e já estamos também trabalhando essa mesma ideia, vamos para o 8º ano em que estamos trabalhando esse material do Ministério Oikos. Espero que possamos ser abençoados mais uma vez nesta reflexão. Nós vimos no estudo do tema do ano passado, foi ilustrado com um cacho de uva, né? O doce sabor do Espírito ilustrado com um cacho de uva, em que as uvas, são chamadas de bagos também, faz a parte do cacho. Então, um cacho de uva com vários caroços, vários bagos de uva, várias uvas que formam esse cacho. E essa é a ilustração do fruto do Espírito. Não é frutos do Espírito, mas um só fruto caracterizado por várias manifestações na nossa atitude no relacionamento. Nós queremos refletir nesta noite sobre a benignidade e a bondade. Parecem ser a mesma coisa. Quando falamos em benignidade, falamos em bondade, nós temos dificuldade em entender a diferença entre uma e outra. Mas há uma ligeira diferença entre a benignidade e a bondade. A benignidade, ela está relacionada ao caráter, ao que nós somos, ao que nós sentimos intimamente, ao que nós podemos ter no nosso íntimo e refletir através das nossas ações. Ela está ligada à amabilidade, à ternura, consideração, generosidade e respeito, e estão voltados no relacionamento com o próximo. Como nós podemos manifestar esta qualidade? Enquanto a bondade está relacionada com as atitudes, ou seja, é a exteriorização da benignidade. Enquanto a benignidade é uma ação íntima, é uma qualidade íntima que eu manifesto no relacionamento com o meu comportamento, a bondade é uma ação que eu faço como fruto desta benignidade. Pelo fato de eu ser benigno, então eu pratico bondade. É uma expressão daquilo que eu sou. A benignidade ela é característica de quem é generoso, amável, benevolente, terno, respeitoso. E aí é uma qualidade que poucos de nós talvez tenham, mas é uma necessidade termos em qualquer que seja o relacionamento e em particular no relacionamento em família. Logo, famílias que vivem no Espírito são generosas em palavras bondosas dirigidas uns aos outros. Repetindo aí, famílias que vivem no Espírito são generosas em palavras bondosas dirigidas uns aos outros. Salomão escreve em Provérbios capítulo 16, versículo 4, o seguinte: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. O sabor do mel, nós sabemos a doçura que é o mel. Então Salomão diz que as palavras bondosas, amáveis, elas soam ao nosso ouvido como se fosse doce para a alma, algo que refresca a alma. E também são saudáveis ao corpo, saudáveis a nós mesmos. No capítulo 15, versículo 4 de Provérbios, Salomão ainda diz: palavras suaves, bondosas são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito.
Salomão gosta de fazer esse contraste entre o bom e o ruim, entre o que é bom e o que é mal. Ele faz esse contraste. Então, ele diz: palavras suaves e bondosas, elas são elas são a árvore de vida, elas dão vida, enquanto as palavras enganosas, elas esmagam o espírito. Ela desmonta a pessoa quando nós assim fazemos. A benignidade, ela quebra a tensão nos relacionamentos. Ela quebra aquela tensão quando o ambiente está tenso, quando está uma discussão, digamos, ela elevada, e que não, muitas vezes estamos elevando a nossa voz. Uma palavra suave, uma palavra meiga, ela quebra a tensão desse desencontro. E a benignidade também, ela tem a ver com o sentimento do outro. Você sentir o outro e tentar ajudar o outro no momento em que ele enfrenta. Mesmo quando é preciso corrigir, aquele que age com benignidade, ele faz de maneira a não ferir, mesmo quando é uma correção. E às vezes eu fico pensando de mim mesmo: Senhor, quanta falta de benignidade em muitas ações minhas. Eu tenho ouvido muito pessoas dizer: pastor prega, mas não vive. Ou não vive o que prega. A coisa mais difícil é essa. Tem uma coisa seguinte: quando o pastor vai pregar a palavra de Deus. Ele prega o que é a palavra de Deus. Ele é também um aprendiz. É alguém que está aprendendo. Já pensou se eu fosse pregar apenas aquilo que eu sou exemplo raro e que ninguém pode ver em mim defeito? Não vou pregar nunca. Porque sou tão humano quanto você. Sou tão imperfeito quanto você. Sou tão suscetível ao erro quanto você. A gente tem a ideia de que, pelo fato de ser pastor, não pode fazer isso. Você é pastor, não pode fazer isso. Claro, pastor tem que fazer o esforço possível para não fazer, para não errar, como você também, como crente, como servo de Jesus Cristo, como alguém que entregou a sua vida a Jesus, precisa fazer o máximo possível para não cometer erro. Mas você comete, e o pastor também comete, porque é tão falho, tão humano quanto você. Nós somos assim falhos. Então, aquilo que nós refletimos na palavra de Deus é para nossa reflexão e nosso aprendizado mútuo. Enquanto eu estou pregando, estou anunciando a palavra, eu estou também refletindo as minhas ações, as minhas atitudes. Eu posso melhorar nessa área, posso melhorar também, porque a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos mostra como convém agir. Logo, quando tantas vezes eu já tenho sido chamado a atenção por ovelhas queridas sobre isso, quantas vezes eu chamei a atenção de alguém, busquei corrigir, mas com palavra dura, com palavra áspera, não fui benigno. E então cometi erro crasso nisso. Então, qual é a lição que fica para mim nessa reflexão que faço nesse momento? É que eu preciso reavaliar minhas atitudes e corrigi-las, para que eu seja benigno no trato com as pessoas. E isso ocorre com você também. Ocorre com cada um de nós. Quantas vezes nós estamos falando e, sem perceber, nós dirigimos palavras ríspidas, palavras ásperas, palavras que, no dizer de Salomão aqui, destroem a vida. Mas muitas vezes nós não percebemos que fazemos isso. Nós mesmos que assim fazemos, não percebemos. Porque é mais fácil perceber o que o outro faz. É mais fácil do que perceber o que eu faço. Porque geralmente o que eu faço, eu entendo que estou com a razão, que eu estou certo. Eu não estou preocupado se o outro tem razão ou não. Eu quero valorizar a minha razão. E quando eu estou querendo valorizar a minha razão, eu perco a empatia, eu perco a capacidade de ver a razão do outro. E nisso eu perco também a oportunidade de crescer, a oportunidade de poder entender melhor como eu devo proceder. Então, nós precisamos observar para esse detalhe. Se você quer saber se é ou não uma pessoa benigna,
Observe as pessoas ao seu redor. Veja se elas se sentem bem com você. Veja se elas se sentem à vontade para compartilhar algo com você. Se alguém com você não se sente bem à vontade para compartilhar algo que gostaria de compartilhar, é porque na sua atitude para com a pessoa não está sendo de forma benigna. E nós encaramos isso no relacionamento conjugal, encaramos isso no relacionamento fraternal entre irmãos, encaramos isso no relacionamento pai-filho, filho-pai, mãe e assim por diante. Porque muitas vezes o filho não tem liberdade, não se sente à vontade para compartilhar com o pai, compartilhar com a mãe algo que está passando. Às vezes o filho está enfrentando um problema e ele se fecha sozinho e o pai, a mãe, ao invés de ajudar, pelo contrário, faz criticar o filho porque isso, mas aquilo, mas procurou saber o que está acontecendo com ele, procurou saber qual a razão. Então, a benignidade, ela nos faz sermos empáticos, nos faz nos colocar no lugar do outro e buscar saber qual o motivo que levou o outro a agir desta ou daquela maneira. Mesmo como pastor e ovelha, pastor ajuda de alguma maneira, você é uma pessoa benigna? Procura saber com o pastor o que levou o pastor a agir daquele jeito. Não, mas o pastor, não, o pastor, como falei, é uma pessoa como você. É um líder que Deus colocou para estar com vocês, para estar orientando, mas é um líder que aprende também com a igreja a cada dia, se ele tiver esse desejo de assim fazer. Nós somos juntos aprendizes do Senhor. Então, vamos observar essa questão. Alguém que está ao nosso lado se sente à vontade em compartilhar com você, em procurar você para um aconselhamento, em procurar você para algo, para compartilhar, tem confiança para compartilhar algo com você? Se a pessoa tem essa liberdade, você está sendo benigno para com ela. Se ela não tem essa liberdade, examina que você não está sendo tão benigno quanto você acha que é e que deve ser. Jesus é o melhor exemplo que podemos encontrar na Bíblia em se tratando de benignidade. As multidões eram atraídas por Jesus. Ele não precisava colocar um megafone ou algo parecido e convidar as multidões. Na onde ele ia, as multidões estavam ali presentes. As crianças não fugiam de Jesus, pelo contrário, se aproximavam de Jesus. Os discípulos, nada benignos, afastem-se, não incomodem o mestre, nada benignos. Mas Jesus, cheio de benignidade, deixem vir a mim os pequeninos, deixem que venham a mim, porque era benigno, era compassivo, era bondoso. É o nosso exemplo de como devemos proceder. Olhando todo o exemplo de Jesus, nós vamos ver realmente a sua postura de benignidade. A bondade é a sequência da benignidade de forma ativa. Ou seja, porque eu sou bom, eu ajo com bondade. Porque eu sou benigno, eu ajo com benignidade. Como eu sou mau, eu ajo com maldade. Como eu sou ruim, eu ajo com ruindade. Então, nós expressamos na ação o que nós somos intimamente. Não adianta dizer que eu sou bom, de palavra, eu sou bom, sou amável, mas se as suas ações dizem o contrário. Você diz que é um excelente marido, mas as suas atitudes e ações para com a sua esposa não revelam o que você diz que é. A sua atitude, a sua postura, a sua amabilidade. Você diz que é uma excelente esposa, mas a sua atitude para com o esposo muitas vezes não diz isso, da excelência que você diz ser. Então nós precisamos ter a capacidade de nos examinarmos, a coragem de olhar para nós mesmos e sentir, olhar as nossas falhas e corrigi-las. Não é, nem sempre nós fazemos isso, porque sempre achamos que nós estamos acima. O outro não tem razão, eu tenho a razão. O outro fez isso, mas eu sei o que estou fazendo. Eu posso corrigir, eu tenho capacidade de corrigir. Tem nada. Nenhum de nós, ninguém é mais do que ninguém. E a Bíblia nos mostra isso. Nós somos iguais uns aos outros. Alguém bondoso não apenas deseja o bem, mas luta para que isso aconteça, mesmo que para isso tenha que pagar um preço. Então, o esposo que é amável para com a sua esposa, ele não mede sacrifício.
preço a pagar, ele vai pagar, mas ele vai fazer tudo para alcançar o bem da sua esposa. O mesmo também acontece com a esposa com relação ao esposo. Ela precisa também agir de igual modo. A bondade nos persuade a dividir o pouco que temos e ajudar outro da melhor forma que nos for possível. Palavras bondosas são como remédio para quem profere e para quem ouve. Palavras bondosas têm o poder de curar emocionalmente. Muitas vezes a pessoa está abatida e uma palavra bondosa eleva aquela moral da pessoa, como se diz. Nos relacionamentos familiares não falta ocasião para expressarmos e para agirmos com amabilidade. Quantas oportunidades surgem? Surge a oportunidade, por exemplo, para o encorajamento. Palavras de encorajamento, palavras de ânimo, que empurram as pessoas para a frente, que fazem levantar uma pessoa prostrada. Queridos, muitas vezes, infelizmente, o pai fala para o seu filho: você não presta, você não vai dar nada, você é um Zé Ninguém, você usa a expressão, você é um Zé Ruela, você não sei mais o que lá. Quantas vezes o pai não amaldiçoa o filho? Ao invés de dizer: meu filho, você está abatido, está prostrado, mas você é bênção, você vai superar essa situação, você vai vencer, você vai ultrapassar barreiras, você vai alcançar os seus objetivos. Mas ao invés disso, muitas vezes o pai e a mãe jogam o elemento mais para baixo, ele já está deprimido, já está complexo de inferioridade, está sem coragem para enfrentar, está medroso, covarde diante das circunstâncias que surgem. O pai e a mãe chegam, bota a mão na cabeça do cara mais embaixo. Você, pai, você, mãe, são responsáveis por levantar o estímulo, por encorajar o seu filho. Muitas vezes ele está perdido, não sabe para onde vai, não está sabendo que direção tomar. E você que já viveu mais do que ele, já passou, já caminhou uma estrada a mais do que ele, precisa ter a capacidade de entender o seu filho e dizer: o que você precisa? Estamos juntos, vamos caminhar juntos, eu quero lhe ajudar. Será que nós agimos assim? Palavras de encorajamento, mas também palavras de elogio, palavras que aumentam a autoestima. Você está bonita hoje, hein? Está linda. Já falou isso para a Michele hoje, Júnior? Não? O que é isso, rapaz? Estou falando com você porque você é o recém-casado, é aquele que está mais, mais presente. Mas falar isso. Ô Edmilson, já falou para sua esposa hoje que ela está linda? Ela está muito linda. Estou falando publicamente, mas já falei pessoalmente? Falo tanto que não lembro. Mas a realidade é essa que nós falhamos, né? Quantas vezes nós falhamos isso, ô Marcos? Nós falhamos demais, rapaz. Com isso, não podemos falhar. Elogiar. Você está linda, você fez uma comida hoje maravilhosa, comida deliciosa. Às vezes você até não é tão gostosa, mas pelo esforço que ela fez, você vai elogiar, não é que você mente não, você vai elogiar porque vê o esforço que ela fez para oferecer o melhor para você. E aí ela faz um esforço daquele, você chega e diz: comida sem sal, comida ruim, comida não sei o que lá. E ela fez aquele esforço tremendo para fazer aquela comida gostosa. Mas está um dia que eu acompanho isso, pelo menos estou falando do exemplo que eu tenho em casa, né? Tem aquele dia que parece que não está a fim de fazer a comida, parece que não está naquele dia que a mão abençoada faz uma comida gostosa, né? E às vezes a comida fica um pouco sem gosto, ou sal demais, ou sem sal. E aí você, marido, insensível, simplesmente pega o prato, joga para lá e diz que comida ruim, sem gosto, sem graça. Larga de ser malvado, larga de ser ruim, seja benigno. Meu amor, o que aconteceu que você não fez a comida gostosa hoje? A comida não está tão boa quanto você costuma fazer. Palavras que incentivam, meus irmãos. E muitas vezes não fazemos isso, nós somos grosseiros. Vamos ter que parar com essa ideia. Vamos ser mais amáveis, vamos ser mais dóceis, mais carinhosos, né? Palavras exortativas. Não são palavras: você não faz isso, não é isso não.
mas exortar com amor. Não faça isso, não convém fazer assim. Eu sei que você você pensou que agiu certo, mas você errou dessa maneira. Não foi assim, não era assim que deveria fazer, poderia fazer de outra maneira. Então, como é que nós fazemos essa correção? Como é que nós fazemos esta exortação? Aí você diz, pastor, é fácil falar, né? Difícil é fazer. Não estou dizendo que é fácil falar e é difícil fazer. Eu estou dizendo que é difícil, por isso que nós precisamos trabalhar essa questão. Precisamos trabalhar isso, reconhecer que temos falhado e firmar um propósito. Eu preciso mudar e contar com a ajuda da esposa. A esposa dizer assim, ó, você está errando nisso. Ah, tá bom. Então, mas muitas vezes, presta atenção também, que às vezes a esposa está errada e ela quer ter razão. Aí ela quer falar alto e dizer você que está errado, muitas vezes ela que está errada. Então a mulher também precisa ter cuidado. Esse não pega muita corda não, tá? Palavras educadas, palavras gentis, com licença, por favor, obrigado, de nada. Quantas vezes você disse hoje obrigado para seu esposo, seu filho, sua filha? Quantas vezes você disse isso hoje? Por favor, faça isso para mim. Mulher, você já fez o almoço, está pronto, a janta, não fez até agora, tal. Por favor, façam isso para mim, por favor, me dê uma toalha, por favor. Vamos ser educados, né, meus irmãos? Vamos ser. Palavras de fé, reafirma, lembrar. Você está abatido, mas a palavra de Deus diz, ser forte e corajoso, não temas, eu estou contigo, por onde quer que andes. Você está com medo? A palavra de Deus diz, não temas, não tenha medo. Você está receoso de enfrentar, não anda ansioso por coisa alguma. Então você poder, com a palavra de Deus também, exortar, aprender mutuamente, né? Ser compassivo mutuamente. Palavras de orientação, eu dar orientação. Tudo isso o quê? Com humildade. O que ensina a palavra de Deus? Não considerar o outro inferior a você. Paulo diz que se for no caso de considerar, então considere o outro superior a você. Tenha essa humildade de reconhecer que o outro tem razão. Bom, famílias que vivem no Espírito são gentis no trato com outras pessoas. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Maridos e mulheres, uma pergunta aqui. Irmãos e irmãs, uma pergunta aqui. Você sente que de alguma maneira feriu o seu cônjuge durante essa semana? Pensa um pouquinho. De alguma maneira, com palavra, com atitude, você esposo, você esposa. Ok. Já responderam para si mesmo. Segunda pergunta. Já tiveram a humildade de pedir perdão? Ou deixa passar batido que o tempo esquece? Não esquece não, tá? Pecado não perdoado, ele enraiza. Ele cresce. Então, se você comete um erro, mas você não tem coragem de pedir perdão, esse pecado ele fica ali no coração, prendendo, crescendo, criando raiz. Não tenha vergonha de pedir perdão, seja quem for que você errou. Ah, mas a minha atitude pede, com o meu jeito de... Já mostra que eu perdoei. Não é sempre assim. Uma palavra para você dizer, olha, eu reconheço que eu errei. Não deveria ter feito o que eu fiz. Isso não é humilhação. Pelo contrário, isso é bênção. E você poder mostrar para o seu cônjuge que não era aquilo que você queria fazer. Você falhou porque é humano, mas não era aquilo que você queria fazer. Tenha a capacidade de reconhecer que você errou. Não custa nada. Por que esse orgulho besta de achar que eu vou me humilhar, vou dizer... Por que isso? Se Jesus Cristo morreu na cruz, se humilhou a si mesmo, assumiu a forma de homem, de servo, foi escarnecido, foi humilhado até a morte de cruz. E na última hora, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Ninguém chegou para ele não pedir perdão, mas ele perdoou. Porque ele viu que todo aquele povo agia na ignorância. Não sabia o que estava fazendo.
Muitos dos nossos atos, das nossas atitudes, são por ignorância. Não sabemos o que estamos fazendo, damos evasão aos sentimentos, estamos preocupados com alguma coisa, nervosos, irritados com alguma coisa, e aí a boca fala que o coração está cheio, fala bobagem, fala besteira, depois o que eu fiz, mas depois o tempo passa. Não passa não, chega para quem você ofendeu e pede perdão. É muito melhor do que guardar amargura. Ser bom é ser gentil. Toda pessoa bondosa também é gentil. Podemos ser gentis com todas as pessoas, especialmente nossa família. Gentileza se aprende em casa. Nosso melhor laboratório é em casa. É onde nós estamos olhando no olho do outro todo dia, toda hora. Na igreja, que a gente vê só na semana, nós temos condições de praticar a gentileza. Imagina em nosso lar, temos mais oportunidade. Gentileza gera gentileza. A palavra branda desvia o furor. A palavra torpe suscita a ira. Eu vi um vídeo essa semana, engraçado, aqueles lutadores, aqueles caras que pegam peso pesado, né? Corpãozinho bem forte, treino para disputa de peso pesado. Aí deixou a chave cair no bueiro. E a mão grossa não podia pegar. Quantos já viram esse vídeo aí? Aí chega alguém e consegue tirar a chave e entrega para ele. Feliz da vida, ele agradece aquela situação toda e vai embora. Quando o homem entra no carro que vai para a chave, o carro não pega. A bateria arriou, sei lá o que o carro arriou. E aqueles brutamontes amarram a corda no carro e saem arrastando o carro, levando embora. Gentileza gera gentileza. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer ser compreendido? Compreenda. Você quer ser amado? Ame. Faça primeiro. Não espere que o outro faça, não. É um egoísmo grande ficar esperando que o outro faça. Ele tem que fazer para mim. E existe muita gente dessa maneira. Ele tem que fazer, são merecedores. Ele não podia ter feito isso comigo. Por que ele fez isso comigo? Não podia ter feito, não podia. Mas o que você faz? Você analisa o que você faz da mesma maneira como analisa o que o outro faz para você? Quando a gente usa inteligência, fica fácil entender que o outro erra, mas nós também erramos. Gentileza no casamento, gestos fáceis. Abrir a porta para a madame entrar ou sair do carro, né? Coisa simples. Puxar a cadeira para a esposa sentar, não é puxar para sentar, para ela cair não, tá? É puxar a cadeira para sentar, pequeno gesto, dar a mão, andar de mãos dadas na rua. Ah, não, estamos velhos demais para isso. Como eu acho gostoso quando minha mulher me pega na minha mão assim, que a gente sai de mãozinha dada, parece, eita, coisa boa, bonita, né? Agradável. Ah, mas vocês são velhos, isso daí. Velhos na idade, mas jovens em espírito. Então isso é bom e agradável. Carinho, né? Gestos. Dediquem isso mutuamente. Queridos, prestem atenção. Esposa e esposa, ninguém tem maior direito ou dever do que o outro. São direitos e deveres recíprocos. Você quer ser amado, ame. Você quer ser amada, ame. Quer ser tratado com gentileza, seja gentil. Tudo o que quereis que os outros façam, fazei vós também a eles. É a lei e os profetas, conforme disse Jesus. Relação de pais e filhos. Filhos, vejam o que vocês podem agradar os pais. Não esperem apenas o agrado dos pais, mas vocês, o que estão fazendo com relação aos seus pais? Isso é importante. Terminando, meus queridos. Famílias que vivem no Espírito são liberais. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Ser bondoso é dividir com o próximo aquilo que desfrutamos pela bondade de Deus. Presta atenção. Esse texto, geralmente, ele é usado com relação ao dinheiro. E usamos com relação à generosidade no dízimo, nas ofertas na igreja. Mas esse texto ele é usado em
todas as áreas da nossa vida. A pobreza pode se referir à pobreza material, mas também à pobreza espiritual. Pode se referir à generosidade em abundância, como a falta de generosidade. Então, veja bem, uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm e acabam na pobreza. Você é bondoso, é benigno para com o outro, aumenta a benignidade para você. Você é mesquinho em dar, você também é mesquinho em receber, em todas as áreas. Devemos exercitar sempre a liberalidade em nossa família, dedicando o nosso tempo para servir uns aos outros, incentivando o voluntariado em família, doando roupas, objetos que não usamos mais em casa, incentivando, doando financeiramente para instituições sérias que fazem obras aprovadas por Deus, ajudando projetos que enriquecem o reino de Deus, pagando a inscrição de alguém que não pode ir para o acampe. É uma boa na prática? Generosidade. E nós já tivemos aqui irmãos sendo generosos, pagando inscrições de quem não pôde ir. Maneira de nós sermos generosos, sermos bondosos, ajudando mutuamente, cooperando. E vamos ter um acampamento fantástico, com a graça de Deus, que Deus está trabalhando nisso. E uns ajudando outros, que estamos participando. Ontem tivemos uma marmita acampista, é o nome dessa marmita, né? Poxa vida, foi aí, quanta gente foi beneficiada com a sua ajuda também, adquirindo uma marmita. Ajudando uns aos outros. Para ser bondoso, concluindo, querido, o mundo carece de bondade. Os cristãos, ao longo dos séculos, foram protagonistas de atos bondosos. Nós não podemos deixar essa chama apagar. Para ser bondoso, é preciso pagar o preço de tal privilégio. E só o Espírito Santo de Deus pode nos mover a tão grande altruísmo em um mundo totalmente egoísta quanto esse que vivemos. Diante disso, eu queria que você pudesse refletir. Algumas questões para você refletir. Não olhe para o vizinho, não. Olhe para você mesmo. Você. Eu tenho sido benigno e bondoso? Eu sou amável com as pessoas? Eu sou amável em minha família? Eu valorizo realmente meus irmãos? Eu trabalho ativamente pelo bem deles? O fruto do Espírito é real em minha vida? São perguntas que você vai refletir e vai responder para você mesmo. Que Deus nos conceda graça, que nos faça capazes de sermos benignos, bondosos, porque de nós mesmos nós não podemos ser. Mas Deus é aquele que tem o poder de transformar a nossa vida e nos fazer cada dia melhores.